Por muito tempo, Vladimir Putin se convenceu de que a Rússia triunfaria na guerra contra a Ucrânia. A vitória deveria ser rápida, mas não foi. O que Putin queria, na verdade, era que a Ucrânia aceitasse a perda de território na região do Donbas. Contudo, e se a Finlândia tiver algo a dizer sobre isso? O presidente finlandês Alexander Stubb acabou de dar um retorno contundente a Putin, afirmando que seu governo nunca reconhecerá a anexação da Crimeia, um território que a Rússia toma como seu desde 2014. Esse recado deixou o Kremlin em frangalhos. Com a Finlândia se distanciando cada vez mais da Rússia como parceira comercial, as importações da Rússia caíram drasticamente de 18% em 2012 para apenas 8% em 2022, ficou claro que a posição de Helsinki é firme. Stubb expressou em termos claros que, assim como a Crimeia, nenhuma outra região ocupada pela Rússia será reconhecida. Ele enfatizou que a única decisão sobre o território deve partir dos próprios ucranianos. E por que isso importa? A região do Donbas é estratégica para Putin, tanto economicamente quanto simbolicamente. Com vastas reservas minerais e terras férteis, seu valor vai além da geopolítica, representando uma mina de ouro figurativa que poderia reerguer a economia russa pós-guerra. Contudo, Putin não pode simplesmente tomar o que deseja. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou claro que não entregará o Donbas em troca de paz. Mas isso não é tudo. Stubb também defendeu que a Ucrânia deve se unir à União Europeia e à OTAN, assegurando sua independência e soberania. Essa declaração provocativa lança um novo desafio a Putin, que tenta manter sua influência na região. Enquanto a Finlândia continua a reafirmar sua posição firme, as manobras de Putin para se apropriar do Donbas podem não levar ao resultado que ele espera. A luta pela soberania da Ucrânia está longe de acabar. O que está em jogo agora? A finlandesa única mensagem de Stubb deixar Putin em uma encruzilhada ainda mais complexa. Recentemente, Alexander Stubb, o presidente da Finlândia, enviou uma mensagem clara e impactante a Vladimir Putin. Ele afirmou que a Finlândia nunca reconhecerá a ocupação russa da Crimeia e que o mesmo se aplica a qualquer região que a Rússia tente reivindicar devido à invasão da Ucrânia. Essa declaração não é apenas política, é um manifesto contra a agressão e a opressão. Em sua análise, Stubb destacou as regiões de Luz e Donetsk, situadas no Donbas, atualmente ocupadas em grande parte pelas forças russas. De acordo com ele, 70% de Donetsk e praticamente toda a Luz estão nas mãos da Rússia, mas a invasão não confere legitimidade à posse. A única decisão sobre estas terras deve ser feita pelos próprios ucranianos, enfatizou Stubb de maneira contundente. Para ele, as terras do Donbas não pertencem a Putin. Mas o que está verdadeiramente em jogo? A ambição de Putin por essas terras não é apenas territorial, mas envolve enormes benefícios econômicos e simbólicos. O Donbas, embora tenha vivido anos de decadência, ainda abriga uma infinidade de recursos naturais valiosos, incluindo metais preciosos e vastas reservas agrícolas. Há uma crença de que ele poderia revitalizar essa região para impulsionar a economia russa. Os especialistas alertam que, atualmente, a Rússia controla cerca de 40% dos recursos metálicos da Ucrânia. Além disso, Donetsk abriga um dos maiores depósitos de lítio do país. A região contém uma grande porcentagem das reservas de carvão duro da Ucrânia, avaliadas em impressionantes 12 trilhões de dólares. São riquezas que atraem a ambição de Putin, que vê no Donbas uma oportunidade de reescrever a economia russa após a guerra. Enquanto o jogo geopolítico se desenrola, a luta pela identidade e soberania da Ucrânia se intensifica. Stubb, com suas palavras decisivas, coloca um obstáculo no caminho da Rússia e reafirma que a decisão sobre o futuro do Donbas não cabe a Moscou. Esta é uma luta em que não apenas a Ucrânia, mas toda a Europa, está comprometida a preservar. A pergunta que se impõe é: até onde Putin está disposto a ir para alcançar seus objetivos no Donbas? A luta por essas terras não é apenas uma batalha por recursos, mas uma questão de soberania e identidade nacional. A marinha russa pode ocupar portos estratégicos e isso pode parecer uma vantagem, mas como a história nos ensina, a verdadeira posse é mais do que meros mapas e bichos-papão. E a resistência da Ucrânia está apenas começando. Por muito tempo, Vladimir Putin acreditou que a Rússia venceria a guerra na Ucrânia rapidamente. No entanto, esse plano não se concretizou.
Agora, a visão de vitória do presidente russo é convencer a Ucrânia a ceder territórios no Donbas. Mas as recentes declarações da Finlândia deixaram claro que Putin pode não conseguir o que deseja. Recentemente, o presidente finlandês, Alexander Stubb, enviou uma mensagem contundente a Putin, afirmando que a Finlândia nunca reconhecerá a Crimeia como parte da Rússia. O Kremlin, já abalado, recebeu um duplo golpe ao saber que o Estado escandinavo não só rejeita a anexação da Crimeia, mas também qualquer tentativa da Rússia de reivindicar novos territórios ucranianos, incluindo as regiões de Luz e Donetsk. Ele enfatizou que apenas os ucranianos têm o direito de decidir sobre suas terras. Para Putin, o Donbas representa muito mais do que um simples território. Essa região abriga uma vasta quantidade de riquezas, incluindo carvão e metais preciosos, avaliados em trilhões de dólares. Donetsk, por exemplo, é uma grande fonte de lítio, um dos recursos mais disputados do mundo atual. O controle sobre o Donbas não é apenas uma questão econômica, é também uma questão simbólica. Durante a era soviética, muitos russos se estabeleceram lá, criando um laço cultural que Putin utiliza como justificativa para suas ações. Contudo, se o Donbas for cedido à Rússia, a Ucrânia poderá se ver diante de uma ameaça ainda maior. A posição estratégica da Rússia no Mar Negro, facilitada pelo domínio de Mariupol, poderia mudar o equilíbrio de poder na região. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky deixa claro que não aceitará a perda do Donbas. E agora, com a Finlândia se posicionando firmemente, uma nova dinâmica se estabelece. A questão é, até onde Putin irá para tentar assegurar o Donbas? E qual será a resposta da comunidade internacional a essa escalada de tensões? À medida que a guerra avança, as implicações para a Ucrânia e a Europa se tornam cada vez mais complexas e alarmantes. O futuro está em jogo, e a resposta pode impactar toda a Europa. O que acontecerá a seguir? É um dilema que todos devemos observar atentamente. Resumo anterior. A Rússia, ao estabelecer uma presença sólida no Donbas, pode voltar sua atenção para o restante da Ucrânia. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, deixou claro que não entregará Donbas à Rússia por paz. Neste contexto, Alexander Stubb, presidente da Finlândia, articulou sua posição sobre a situação. Com apenas algumas palavras, Alexander Stubb disparou uma mensagem contundente para Putin. Qualquer tentativa de anexação do Donbas que não envolva uma decisão clara da Ucrânia será vista como ilegítima por parte da Finlândia. Essa declaração não pode ser ignorada. Existe uma linha que não será cruzada. Stubb deixou claro que isso implica que Putin não conseguirá usar seu controle sobre a região para conquistar apoio na Finlândia ou, provavelmente, em toda a Europa Ocidental. Essa foi a primeira bofetada de Stubb em Putin. Enquanto o presidente russo tentava se reerguer, esfregando a mão finlandesa com a esperança de amenizar o golpe, Stubb não hesitou em aplicar uma segunda ofensa. Ele enfatizou que a Ucrânia deve se unir à União Europeia e, idealmente, à OTAN. É essencial garantir que, após o fim dessa guerra, a Ucrânia mantenha sua independência e soberania, tornando-se um membro da UE e, consorte, da OTAN, preservando também sua integridade territorial. Esses são os pilares da luta atual, afirmou Stubb, que se tornou a voz de muitos. Por outro lado, Putin pode estar tentando desprezar essas declarações. Em setembro, pareceu afirmar que nunca se opôs ao desejo da Ucrânia de entrar na UE. Entrelaçando sua retórica durante uma visita à China. Ele levou a crer que a adesão à UE seria aceitável, mas que a OTAN era um assunto bem diferente. Essa ambiguidade levanta questões importantes. Stubb sabe que, embora a Rússia nunca tenha se oposto oficialmente à adesão da Ucrânia, o verdadeiro objetivo da operação militar russa sempre foi garantir o controle sobre a soberania ucraniana. Portanto, à medida que os desdobramentos continuam, uma pergunta crucial persiste. Putin aceita essa nova ordem de eventos, ou irá intensificar ainda mais seu esforço bélico? É um jogo de poder imenso, onde a sorte e a estratégia caminham de mãos dadas em um tabuleiro que pode definir a história da Europa. Por muito tempo, Vladimir Putin acreditou que a Rússia venceria a guerra na Ucrânia de forma rápida e decisiva. No entanto, a realidade apresentou-se de maneira diferente. A ideia era desgastar a Ucrânia, mas esse objetivo não foi alcançado. Agora, nos olhos de Putin, a verdadeira vitória seria convencer a Ucrânia a ceder território em Donbas, mas as coisas não estão tão simples. Se a Finlândia tiver algo a dizer, Putin pode nem mesmo conseguir o que deseja.
Um forte aviso foi enviado ao presidente russo, indicando que sua autoridade nunca será oficialmente reconhecida. Em uma entrevista à BBC no dia 18 de outubro, o presidente finlandês Alexander Stubb deixou claro que, em momento algum, a Finlândia reconhecerá a Crimeia como parte da Rússia. A península, anexada por Putin em 2014, está sob ocupação russa há mais de uma década. Stubb enfatiza que, após a anexação, a Finlândia tornou-se cada vez menos dependente da Rússia como parceiro comercial. Dados do Centro para a Reforma Europeia mostram que, em 2012, cerca de 18% das importações da Finlândia vinham da Rússia. Entretanto, esse número caiu para 11% em 2015 e chegou a apenas 8% em 2022, ano da invasão da Ucrânia. A mensagem de Stubb vai além da Crimeia. Durante a mesma entrevista, ele afirmou que a Finlândia jamais reconhecerá qualquer tentativa russa de apropriação de território ucraniano. Ele mencionou especificamente as regiões de Luz e Donetsk, que a Rússia ocupa atualmente. Para Stubb, a questão da terra deve ser decidida exclusivamente pelos ucranianos. Essas não são terras da Rússia para serem tomadas, ele afirmou. Passando uma mensagem direta a Putin. A busca de Putin por controle em Donbas não é apenas estratégica, mas também econômica. A região oferece benefícios simbólicos e materiais significativos. Donbas possui minas com vastas reservas de metais preciosos e terras agrícolas extremamente férteis. Após a guerra, Putin imagina a possibilidade de reerguer uma Donbas industrializada, chegando até mesmo a controlar o acesso ao Mar Negro por meio do porto de Mariupol. Neste contexto, Stubb não se limitou a comentar sobre a anexação territorial. Ele insistiu que, após o fim da guerra, é imperativo que a Ucrânia se una à União Europeia e, se possível, à NATO. Quero garantir que a Ucrânia mantenha sua independência e integridade territorial, disse Stubb. A adesão da Ucrânia à UE é uma questão que, segundo especialistas, está caminhando com rápidos avanços. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a UE estará mais do que feliz em acolher a Ucrânia em seus braços. As declarações reafirmam a determinação europeia em apoiar a Ucrânia nessa luta por um futuro melhor. Apesar de ansiações por adesões em 2030, o caminho está se acelerando. As negociações para adesão foram aprovadas e a pressão permanece sobre Putin, que tentará usar essa situação a seu favor. As perguntas permanecem: a Ucrânia conseguirá se juntar à UE? E quanto à NATO? O tempo dirá, mas as certezas se desenham enquanto a maré da história flui. A Ucrânia terá a União Europeia antes de rota? Isso parece distante, um sonho pairando no ar frio da guerra da Ucrânia. Mas será que a Europa realmente quer a Ucrânia dentro do seu abraço, ou é apenas uma ilusão governada pela burocracia opressiva? Vladimir Putin fica humilhado ao ver a Finlândia bater duro, e agora Trump joga sombras sobre o sonho prendado da OTAN. Sentia-se o cheiro acre da derrota cáustica, o toque gelado de negociações arrastadas, enquanto ecos de promessas quebradas ecoavam como trovões distantes. Essas dúvidas se desfazem ao perceber que a União Europeia é uma máquina burocrática gigante, lenta e regulada, onde cada passo chuta. Desde o momento em que a Ucrânia aplicou sua entrada, tomou para o fim de 1929 ser apenas 6 anos, o que o Centro Pew para Pesquisas anota, é um atalho veloz demais para adesões comuns. Promessa média da aplicação à filiação é 9 anos, então a Ucrânia avançará 3 anos à frente. A filiação da Ucrânia à UE, embora não garantida, aparece provável feira. A perspectiva de filiação à OTAN, como Alexandre Stubb grita da Finlândia, é apoiada, mas muito menos certa. Putin obrigou a esta possibilidade tantas vezes, e não é sozinho. Em 18 de agosto, ao reunir com Zelensky na Casa Branca, Trump declarou que Zelensky poderia terminar a guerra da Ucrânia se quisesse, mas sem ingresso na OTAN pela Ucrânia, incluído em qualquer acordo de paz. Isso soa como Putin deixando cristalino que o ingresso da Ucrânia na OTAN quebra qualquer negócio para a Rússia. Trump falando isso é um problema imediato à Ucrânia. Pois Estados Unidos é o jogador power maior na OTAN, obrigado seu orçamento militar enorme, selando o resto da OTAN e seus 5.225 armamentos nucleares, conforme a Associação para Controle de Armas reclama. Escrevendo para o Instituto Cato em março, Doug Bandos destaca que a Ucrânia pegou não de presidentes dos Estados Unidos seguidos. O recusa mais nova de Trump pode ser recente, mas tanto Biden quanto Barack Obama se negaram a cogitar a Ucrânia entrando na OTAN.
Curiosamente, Bandova nota que o ex-presidente George W. Bush foi um acolhedor da filiação da Ucrânia à OTAN, embora mencione que o suporte de Bush pode ter sido o gatilho provocando tudo o que vimos em Ucrânia nas 2 décadas passadas. O apoio de Bush às promessas feitas em Bucareste na cúpula da OTAN em 2008, instigado por Bush, alcançando Kiev, foi um fator essencial na decisão de Moscou para a guerra 14 anos depois, Bandova escreve. Por que a Ucrânia campa pela OTAN? Espera que essa filiação comporte Putin, desviando sua agressão como uma muralha inquebrável. Mas os presidentes dos Estados Unidos têm bloqueado desde então, e agora Trump ecoa Putin, cortando as esperanças de Zelensky em fatias cruéis. O peso esmagador de promessas vazias paira no ar, como o fedor de fumaça de cidades bombardeadas, forçando a pergunta, será que a Ucrânia encontrará sua liberdade, ou Putin rirá da humilhação finalém? Em um cenário global cada vez mais tenso, a Ucrânia busca desesperadamente uma proteção sólida contra a agressão russa. Há muitos anos, a promessa de inclusão da Ucrânia na OTAN, feita em 2008 durante a cúpula de Bucareste a pedido do então presidente George W. Bush, acabou se tornando um fator crucial para a decisão de Moscovo e a eclosão da guerra quase 14 anos depois. A lógica é clara, a adesão à OTAN poderia desestimular as ambições de Vladimir Putin. Mas, o que acontece se isso se concretizar durante o conflito atual? Se a Ucrânia for aceita na aliança, isso poderá acionar o artigo 5 da Carta da OTAN, que implica em uma guerra direta com os 32 países membros da aliança, incluindo a Ucrânia. Este é o motivo pelo qual os Estados Unidos hesitam em comprometer-se com esta ideia, temendo uma confrontação direta com a Rússia. No entanto, o que acontece após a guerra da Ucrânia é um mistério. Supondo que a Ucrânia consiga repelir a invasão russa e restabelecer sua soberania, o dilema persiste. Mesmo que o país receba adesão à OTAN, Putin ficaria enfurecido. E essa fúria poderia ser suficiente para reacender o conflito, um cenário que gera apreensões. Por outro lado, a posição do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, é inequívoca. Em meio a esse debate, Stubb deixa escapar sua visão clara, esperamos que a Ucrânia se junte à OTAN. Com essas palavras, ele manda um recado direto a Putin, enfatizando que a Finlândia apoiará as ambições de Kiev na busca por proteção. Essa postura é sustentada por uma inquietação que permeia o povo finlandês, que teme que o líder russo possa voltar suas atenções para eles a qualquer momento. Entenda, as experiências históricas da Finlândia com a Rússia moldam esse temor. A geografia e a memória coletiva de conflitos passados são sempre lembradas, e isso instiga um apoio crescente à adesão da Ucrânia à fila de entrada da OTAN. No entanto, isso deixa a pergunta no ar, a Rússia se atreveria a atacar a Finlândia enquanto ela está alinhando este tipo de apoio à Ucrânia? O silêncio em resposta a essa provocação pode ser mais impactante do que se imagina. Um fato surpreendente, o desejo da Finlândia de se mostrar como uma fortaleza de resistência é também um reflexo da necessidade de proteção contra um gigante vizinho, a Rússia. A luta da Ucrânia e o apoio da Finlândia podem não apenas definir o futuro dos dois países, mas também redirecionar os tradicionais mapas geopolíticos da Europa. Como será o futuro da Ucrânia na OTAN? E a Finlândia poderá se ver à sombra da maior aliança militar do mundo? A tensão está no ar. E as respostas para essas perguntas podem gerar uma transformação dramática no cenário europeu nos próximos anos. Você já imaginou o medo gelado que atravessa a espinha de um povo ao reviver sombras do passado? Imagine o vento cortante das florestas finlandesas sussurrando alertas antigos, enquanto o eco de tiros distantes da Guerra de Inverno ressoa como um aviso sombrio. E se a Finlândia, com sua história de perdas amargas, agora desafiasse Putin diretamente, recusando-se a ver a Ucrânia sofrer o mesmo destino? Um tapa duplo que faz o Kremlin tremer, mas será que isso basta? Ou Trump surge como as na manga do ditador? 347 caracteres. Na conversa anterior, o presidente finlandês Alexander Stubb deixou claro seu apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, ecoando o temor finlandês de que o próximo alvo de Putin pudesse ser eles mesmos. Um sentimento compartilhado por muitos compatriotas, como noticiou a Australian Broadcasting Corporation em 18 de outubro. Os finlandeses, com o coração apertado pela geografia implacável que os une à Rússia, sentem o peso da história como uma neve pesada sobre os ombros. O ar gélido de Helsinki carrega memórias vívidas da Guerra de Inverno de 1939, quando a União Soviética invadiu, forçando a Finlândia a ceder 10% de seu território em um tratado de paz humilhante.
Aquela perda ainda queima como uma ferida aberta, o solo pisado por botas inimigas ecoando em relatos de avós para netos. Por quê? Porque eles sabem o gosto amargo da submissão, o cheiro de fumaça de vilas queimadas e o silêncio opressivo de terras roubadas. Stubb, com voz firme como o granito escandinavo, declara que a Finlândia não permitirá que a Ucrânia prove esse veneno. Seu apoio à soberania ucraniana, através da União Europeia e da OTAN, surge como um escudo invisível, tecendo alianças que prometem proteger a integridade territorial. É uma promessa sentida nas ruas nevadas, onde o povo finlandês marcha unido, o som de botas na neve marcando o ritmo de uma resistência renovada. Mas será que palavras bastam contra a ganância russa? O Kremlin, abalado por esse golpe duplo, sente o chão tremendo sob seus pés de mármore frio. No entanto, um sussurro de esperança para Putin paira no horizonte, o poder de um líder ocidental que poderia mudar tudo. Como Trump, com sua influência colossal, entrará nessa dança perigosa? Enquanto Stubb pinta um futuro de solidariedade europeia, uma reviravolta sombria surge. A voz da Finlândia, por mais corajosa, ecoa baixa no coro global. Imagine o salão ecoante do Kremlin, onde ventos frios infiltram-se pelas janelas, carregando dúvidas como fantasmas. Stubb admite isso em sua entrevista na Rádio 4 da BBC, destacando que apenas um homem no Ocidente detém o verdadeiro poder para arrastar Putin à mesa de negociações, Donald Trump. Durante um jogo de golfe entre líderes, o som de tacos ecoando no verde úmido, o suor frio de conversas tensas, Stubb confidenciou a Trump que o russo não pode ser confiado. Não é o poder da cenoura que convencerá a Rússia, diz Stubb, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. É o bastão que os forçará. Pressão implacável, não concessões doces, é o que fará Putin ceder na guerra ucraniana. Trump, com sua aura de negociação dura, surge como o único capaz de empunhar esse instrumento. Pressionando até o limite. O ar fica carregado de tensão. Será que o americano usará sua força para dobrar o ditador? Ou isso abrirá portas para concessões traiçoeiras? E se essa pressão, em vez de paz, acender um fogo ainda maior? Durante muito tempo, Vladimir Putin permaneceu convicto de que a Rússia venceria a guerra na Ucrânia. O que deveria ter sido uma vitória rápida se tornou um embaraço, e a Rússia não conseguiu desgastar a Ucrânia como planejava. Agora, na visão de Putin, a chave para a vitória seria persuadir a Ucrânia a ceder territórios no Donbas. No entanto, essa conquista não é tudo o que o líder russo almejava. Se a Finlândia tiver algo a dizer, o presidente da Rússia pode não conseguir nem isso. Recentemente, a Finlândia enviou uma mensagem direta a Putin, afirmando que sua autoridade nunca será reconhecida. A posição de Helsinki abalou os alicerces do Kremlin, mas o líder russo ainda pode ter uma carta na manga com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma entrevista, o presidente finlandês, Alexander Stubb, foi claro, a Finlândia jamais reconhecerá a Crimeia como parte da Rússia. Essa península, anexada por Putin em 2014, está sob controle russo há mais de uma década. Para Stubb, isso não é negociável. Desde a anexação, a Finlândia se distanciou da Rússia como parceira comercial. Dados do Centro para a Reforma Europeia mostram que, em 2012, 18% das importações da Finlândia vinham da Rússia. Em 2022, esse número despencou para 8%. Stubb destacou que, da mesma forma que a Finlândia não reconhecerá a Crimeia, isso se aplica a qualquer região que a Rússia reivindique após a invasão ucraniana, mencionando especialmente as regiões de Luz e Donetsk. Para Stubb, a propriedade da terra deve ser decidida pelos próprios ucranianos, não por Putin. O Donbas oferece vantagens estratégicas e econômicas à Rússia. Com cerca de 70% do Donetsk já sob ocupação, Putin está determinado a garantir o controle da região, que possui vastas reservas de metais e terras agrícolas férteis. Os economistas acreditam que a recuperação da economia russa, após o conflito, passa pela exploração desses recursos valiosos. Contudo, a simbologia também pesa muito. Muitos habitantes do Donbas são falantes nativos do russo, o que Putin usa para justificar suas pretensões territoriais. Mas e se a Ucrânia se recusar a ceder o Donbas? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou claro que não entregará a região em troca da paz. Com a posição firme da Finlândia e o apoio crescente da União Europeia, a situação é tensa. A questão é se a pressão sobre Putin será suficiente para alterar seu curso, ou se ele continuará sua cruzada expansionista.
O governo finlandês também fez uma exigência: a Ucrânia deve se juntar à União Europeia e, se possível, à OTAN. Quero garantir que a Ucrânia mantenha sua independência e integridade territorial, disse Stubb. Isso sinaliza uma resistência ao imperialismo russo e uma defesa inabalável da soberania ucraniana. Recentemente, no entanto, surgiram indícios de que Putin estaria disposto a negociar. Comentários de Trump sobre um possível acordo deixaram muitos intrigados. No entanto, isso poderia significar pressão sobre a Ucrânia para ceder território, e a posição de Stubb talvez não seja suficiente para garantir a soberania ucraniana na visão de Trump. Essa é uma batalha que ainda está por ser decidida, e as consequências podem ser catastróficas se Putin obtiver qualquer parte do Donbas. Portanto, o que realmente acontecerá nas negociações entre Trump e Putin? Será que a pressão pode realmente mudar o curso deste conflito? À medida que nos aproximamos do próximo encontro, a tensão está no ar, e o mundo observa ansiosamente. Vladimir Putin está se preparando para uma batalha que vai muito além do que ele imaginava. A guerra na Ucrânia, que deveria ser rápida e decisiva, virou um embate prolongado e complicado. Agora, o presidente russo vê a conquista do Donbas como uma meta, e tudo indica que ele pode estar contando com a ajuda de Donald Trump para pressionar a Ucrânia a fazer concessões territoriais. Essa nova perspectiva lança uma sombra sobre os esforços da Finlândia de apoiar a soberania ucraniana. Imagine a tensão no ar enquanto as partes se preparam para se encontrar em Budapeste. A questão é, Trump realmente vai pressionar Putin, ou apenas oferecerá um cenourinha tentador? Como uma maçã envenenada, a ideia de que a Ucrânia poderia entregar parte de suas terras espreita, trazendo à tona uma série de questões que já discutimos. O que está em jogo aqui? O futuro da Ucrânia e sua independência. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está determinado a aumentar a pressão sobre Putin. Em 19 de outubro, ele pediu que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais endurecessem ainda mais a postura em relação ao regime russo. Zelensky não hesitou em comparar a situação da Ucrânia com a de Israel e Gaza, chamando Putin de terrorista. Ele enfatiza que a Rússia, com seu enorme exército, é uma ameaça maior. Enquanto isso, as dúvidas sobre a postura de Trump se acumulam. Qual será a estratégia do ex-presidente? A abordagem de oferecer doçura a Putin contrasta com a necessidade de um tratamento mais rigoroso, como sugerido por Zelensky. A cena está montada para um encontro que pode alterar os rumos da guerra. A Finlândia, com sua mensagem clara de apoio à Ucrânia, está determinada a ver o país como parte da NATO, algo que pode mudar todo o cenário europeu. Com outras nações unindo-se nessa chamada, a pressão sobre Putin não irá diminuir. E, ao que tudo indica, há algo mais sombrio acontecendo em torno da Alemanha, um aspecto oculto deste conflito que promete ser revelador. Enquanto nossas atenções se voltam para o que será discutido na Hungria, a pergunta que fica ecoando é: até onde Putin está disposto a ir para concretizar seus objetivos, e a quem ele se agarrará em busca de poder? Essa reunião pode ser um divisor de águas, moldando o futuro não apenas da Ucrânia, mas de toda a Europa.